de Justiça, a doutora Adriana França, que é a esposa do comandante-geral da PMPB do estado da Paraíba, o senhor coronel Ronildo. É comandante forte, viu? Como já trocou bala com um bandido lá em Souza, rapaz. O cabo levou a pior. Ele tá aqui contando a história. Doutora, a gente estava falando sobre seu pai. Sim. E tudo na vida é uma eterna história, isso, né? De onde vemos, aonde estamos, para onde iremos com o passar do tempo. Fale um pouco sobre seu pai. A senhora falou de casos fantásticos dele aqui para a gente. Eu sou filha, né, de Genival Veloso de França, que é médico legista. E ele é um médico conhecido pelas suas obras científicas, tanto no Brasil todo, como também fora do Brasil. Então, ele passou uma vida dedicada à ciência médica legal e participou de algumas experiências bem importantes, né, bem conhecidas, nacionalmente inclusive. Ele participou daquela perícia de PC Farias. Então, houve no início 2 perícias que a justiça não aceitou, né, de primeira, e ele foi a 3ª perícia. Ele já foi a 3ª perícia naquela época. E a perícia que foi realmente aceita foi a dele, né, que a teoria dele é que eles não tinha sido suicídio, né? Tanto é que depois do laudo dele, foram alguns suspeitos a júri popular, mas eu não lembro se foram condenados ou absolvidos, né? Um caso também bem emblemático que ele participou foi o caso na época de Raimundo Asfora, né? Que inicialmente o processo diziam que tinha sido suicídio e que quando ele fez a perícia, a teoria dele é realmente que ele tinha sido assassinado e também alguém foi a júri popular por suspeito do crime. E eu acredito que se foram absolvidos ou foram condenados, mas enfim, ele tem uma credibilidade muito grande, né? Os livros dele são adotados em todo o país, também fora do país. E hoje ele está com 93 anos, né? Muito lúcido, muito bem, graças a Deus. E está aqui para contar, deixou um grande legado, né? Para a ciência médica legal. Isso. E a senhora também, que seguiu aí uma carreira brilhante, né? Isso. Qual foi o caso, para que as pessoas entendam melhor? Vamos falar um pouco de uma forma mais genérica, né? Qual é o papel do Ministério Público na vida de todos nós, na justiça brasileira? O Ministério Público é um defensor da sociedade. Sim. Seja ele como fiscal da lei, seja ele como titular da proteção penal. Então, nós estamos aqui para cuidar, resguardar os direitos do cidadão, né? Protegendo, fiscalizando, em várias áreas, seja no meio ambiente, seja na educação, seja na saúde. Então, assim, nosso leque é muito grande, né, de atuação. Eu vivi uma carreira que foi mais nas promotorias criminais. Sim. Né, que é a minha área. Eu prefiro mais, gosto mais de trabalhar nas promotorias criminais, nas varas criminais, né? Então, não tenho muito assim, afinidade com o ambiental, com as promotorias de educação. Trabalhei, mas o que eu gostava mesmo era de fazer justiça para aqueles que cometiam, coisa, né, boa, os crimes. Coisa boa, mulher braba, viu, pastor? Mulher preparada. Qual foi o caso mais emblemático, assim, que a doutora Adriana lembra, assim, de sua carreira? Teve algum, assim, julgamento? Teve na atual promotoria que eu sou titular em Campina Grande, né? Sim. Eu trabalhava com crimes vulneráveis, né? De criança e adolescente, e eu peguei um caso lá de um pai de santo que já tinha, assim, ele tinha uma vida que tinha abusado sexualmente de várias vítimas. Meu Deus. Então, assim, foi um caso bem emblemático, né? Bem emblemático da forma como ele procedia lá em Campina Grande. Mas, quando a primeira vítima foi pega, aí saiu desencadeando várias vítimas. Então, a gente escutava as vítimas e os absurdos que eram cometidos, né? Então, esse caso, assim, marcou muito, né? A minha atuação, porque pela quantidade de vítimas e a idade das vítimas também. Eram variadas de criança a adulto, né? E ouvindo as vítimas, eu ainda me lembro que eu escutei uma vítima, ela já tinha quase 40 anos, porque quando pega uma vítima, se descobre a primeira, normalmente aparecem todas as outras. Sim. Elas têm coragem, a primeira geralmente encoraja as outras vítimas. Sim.
E uma delas, ela tinha quase 40 anos. E ela, no depoimento dela, ela mostrava o quanto ela ainda era sequelada por este homem. Disse que, assim, ela ainda tinha depressão, tinha síndrome do pânico. As sequelas delas ainda eram muito presentes. E ela tinha sido abusada na época, ela tinha 14 anos. Então, assim, são traumas que deixam, né, nas pessoas que são abusadas sexualmente para o resto da vida. Uhum. Eu quero vereador também, lá em São Bento, Brejo do Cruz. O Coronel Ronildo está lembrando de outro caso emblemático, né? O cara que é fã é assim, né? E o senhor acredita que às vezes, eu sou até indelicado, a minha esposa, ela é tricologista capilar. Sim. Aí eu pego a foto dos meus amigos que estão já ficando com algum defeito, aí eu circulo assim, aí digo, ei, minha esposa resolve sair sem prante, que a gente já fica naquele clima ali, sabe, de ver a esposa... O cara, o maior fã do homem é a esposa e vice-versa, viu? Não brinque não, que um casal, quando estão juntos e unidos, dá tudo certo. O senhor lembrou de um caso aí da doutora, diga aí. Foi um caso assim, emblemático. Emblemático, que foi logo quando ela assumiu a promotoria lá em Catolé do Rocha, em Brejo do Cruz, que assassinaram o vereador dentro da Câmara de Vereadores. Foi mesmo? Foi. E a Adriana foi quem fez o júri daquele caso, que foi assim muito repercutido nacionalmente, porque os assassinos vieram e mataram o vereador dentro da Câmara de Vereadores. Você se lembra disso, né? Inclusive foi o primeiro processo que me deram, foi esse. Eu me lembro, assim que eu assumi o primeiro processo. Era naquela época que existia muita briga de família no sertão, né? Ali em Catolé do Rocha e nas cidades circunvizinhas. Era na época do Dom Torrado, né, na época de São Bento. Então, assim, era tão normal isso aqui que eu já fazia audiência escutando tiro lá. Era uma coisa tão... Tá vendo, pastor? Era como se fosse música, né? Era como se fosse música. Não é nada, não. Os tirinhos que estão dando aí, né? E assim, eles executaram esse vereador dentro da Câmara lá, né? Então foi bem impactante logo o primeiro processo que eu peguei. Meu Deus, mas coisa boa, né? Mostra que tem competência, né? E a Adriana também foi do Tribunal de Júri aqui da capital, né? Também. Atuou muito tempo no Tribunal do Júri aqui na capital, juntamente com outros promotores renomados aqui, realizando júri aqui na capital, em João Pessoa. Coisa boa. O homem é fã de verdade, viu? O homem é preparado.